Maternidade mais leve. Será que é possível a gente viver esse período tão prazeroso e importante na vida de uma mãe, só que de uma forma mais leve? Então, para conversar sobre isso, a gente chamou a psicóloga que fala tanto e com tanta propriedade sobre esse tema, sobre viver uma vida mais leve. E agora falando com a gente, né, Alana, sobre maternidade aqui no Infância Consciência. Meu nome é Natália Eringer. E o meu Ariadne Abud. E a gente que vai bater um papinho, então, com a Alana, falando de um tema que ela gosta de falar sobre, né, Alana? Sim. Contar pra gente um pouquinho sobre a maternidade e levar como a psicologia te ajuda a levar essa vida mais leve. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando sobre esse assunto que eu amo. Muito Isso bem. é muito bom, né? Assim, a vivência da maternidade, você não é psicóloga infantil, mas é Sim. psicóloga. Sim. Né? Esse conhecimento da psicologia te ajudou de alguma forma com o seu pequeno? Olha, eu nunca fico assim analisando muito o meu papel como mãe e psicóloga, mas de fato, eu acho que assim, tudo que eu aprendi e apliquei na minha vida até ele nascer e depois que ele nasceu, não tem como desassociar da psicologia, por mais que eu não esteja ali como psicóloga e que a gente erre, que a gente tenha nossas emoções. Eu acredito que essa vida mais leve, assim, me ajudou muito na maternidade a não sucumbir a algumas coisas que as pessoas levam hoje como naturais, como a maternidade, nasceu uma mãe, nasce uma culpa, Sim. né? Ou então, questões até difíceis que eu passei, dele ser internado. Então, muitas coisas que eu vivi na maternidade foram muito intensas, me fizeram usar técnicas e lembrar de conceitos e coisas que eu já tinha aprendido e que até então eu usava e era até fácil, mas que a maternidade com os desafios e tudo que veio, assim, colocou à prova, digamos assim. Então, eu considero que eu tenho construído uma maternidade, não é perfeita, não gosto de romantizar, eu sei que cada mulher tem a sua realidade, seus privilégios ou dificuldades, mas dentro da minha realidade, eu busco levar da forma mais leve possível. Eu acredito que aprender a lidar com as minhas emoções, saber, né, gerenciar bem meus pensamentos, saber viver o momento presente, ser flexível, aprender a me adaptar. Então, conceitos que eu ensinava todos os dias no consultório para meus pacientes, mas que eu acredito que, assim, essa fase, principalmente no início, né, que é a fase que eu já vivi da maternidade, me fez colocar em prática, assim, de verdade, né? Eu acho legal isso que você trouxe, porque é algo que a gente trabalha muito no consultório, né? É a importância dos pais entenderem que eles estão ali dentro desse processo, e se eles não estiverem bem, Exato. não tem como a gente cuidar daquela criança. Sim. Né? E entender os seus próprios pensamentos, ou o que aquele comportamento da criança gera nos pais e o impacto que isso tem. Então, o fato de você ter todo esse autoconhecimento, essas ferramentas, te ajuda ali a lidar com a sua emoção, né? Então, você está florescendo para que ele frutifique. Sim, com certeza. E é claro que eu me preparei, eu quis muito, teve toda essa questão, né? Mas eu tinha muita consciência, assim, de que eu precisava estar na minha melhor, né, versão emocionalmente falando, porque agora eu era um exemplo, um espelho para um outro ser, né? E desde bebezinho eu escutava isso, assim, se você não estiver bem, se você estiver estressada, o bebê vai sentir. Sim. E era real. Os dias que eu tava estressada, querendo que ele dormisse rápido, ele não dormia. Então, é muito louco que antes de ter um filho, eu nunca tinha sentido que o meu emocional, ele era um termômetro tão grande, assim, pro ambiente, quanto depois que ele nasceu. É claro que no casamento também influencia, né? No ambiente de casa, mas, assim, com o filho, é direto. Você vê o feedback na hora. Você tá estressada, a criança fica estressada. Você tá apressada, a criança começa a ficar ansiosa, e aí você atrapalha tudo, aí tudo dá errado. Isso é muito interessante porque às vezes a gente tenta entender algumas questões das crianças quando a gente atende, e os pais falam assim, poxa, sempre dá algum problema na escola, não sei o que. Eu falei assim, vamos tentar identificar o gatilho, o que acontece? Né? Tem até um caso de um paciente que falou assim, agora eu identifiquei. Quando eu apresso ela, quando eu começo a brigar, sempre acontece alguma coisa na escola. Por quê? Porque a emoção do pai influencia, Influencia né? demais. No humor da criança, no comportamento da criança. Ela fica mais agitada, ela fica mais irritada. Não, né? e a gente vê o despreparo que as pessoas têm com as suas emoções hoje em dia e é desastroso, né? Porque aí a gente tá só ali colocando nossas emoções, frustrações sobre a criança, até a gente mesmo, né? Obviamente, e aí é um cuidado que eu tenho que tomar, porque eu tendo, assim,
preciso estar sempre muito bem. Nossa, é um perigo, né? E eu não posso, tipo, eu sou o termômetro do meu filho, e eu tenho que ser. E às vezes eu vou estar ideal, cansada, né? eu vou estar estressada. Só que eu sei que quando isso assim, que eu preciso lidar da melhor forma, porque isso vai repercutir nele. Mas é muito triste, assim, porque a gente vê, às vezes, as famílias e as crianças cheias de problemas, cheias de comportamentos inadequados, e a gente vê que não é culpa da criança, coitada, ela tá ali reagindo ao ambiente. Exatamente, ela E tá é respondendo, interessante né? porque o seu filho está ainda na primeira infância, né? Sim. E na psicopatologia da primeira infância, a gente tem duas hipóteses para refutar. E uma delas é se o ambiente, né, os cuidadores principais, se as práticas parentais podem justificar o sintoma. Por que isso? Porque o ambiente na primeira infância, na infância toda, né, de forma geral, mas na primeira infância ainda mais, é algo extremamente impactante para o comportamento da criança. Então, se a gente não observa primeiro os pais, a dinâmica, e auxilia nesse processo todo, a gente não sabe se o sintoma da criança é um espelho, na verdade, do ambiente que ela está ali. Né? Claro que tem questões de neurodesenvolvimento, mas aqui dizendo de questões de comportamento, se isso tem tido impacto. Sim. Né? E é muito legal você falar isso, porque os pais realmente são os agentes principais da mudança da criança. Né? E é claro que às vezes isso pode trazer um peso. Exato. E é isso, e também é bem isso que eu ia até comentar que eu tinha fugido aqui, porque comecei a ficar meio assim, noiada com isso no início. Então, eu preciso estar sempre bem, preciso estar bem. Eu vou colocar meu filho pra dormir, eu tenho que estar zen pra ele dormir. Aí, às vezes ele acordava e meu filho sempre teve muito, assim, questão pra dormir. E às vezes ele acordava e eu falava assim, então, professor, eu acho que eu tô calma, mas não tô. Eu, tipo assim, o que eu tô fazendo errado? Mas também tem questões que são da criança. Total. Então vão ter questões que são de neurodesenvolvimento mesmo. Vão ter vezes que a gente tá fazendo tudo que a gente pode. E tem questões que fogem do nosso controle. E né? eu acho bacana que você coloca no teu Instagram, às vezes você divide um pouco da tua rotina com o Ben, né? E às vezes você coloca, hoje ele dormiu tantas horas. Glória a Deus. E eu acho que essa vulnerabilidade que você mostra ajuda outras mães que te seguem a levar a maternidade mais leve, que é como você fala mesmo, porque olha, tá tudo bem, às vezes a gente não vai conseguir. Eu gostaria muito de ter dormido mais hoje, eu gostaria muito que ele tivesse dormido mais cedo, mas não consegui, então bola pra frente, vamos dar um jeito, que nem hoje antes de vir aqui você não se sentiu muito bem, né? Você compartilhou, ó, tô cansada, coisas da minha gestação, né? E isso faz com que as pessoas conectem e falem, poxa, isso, ok, eu também me sinto assim, isso não tem nada de errado, né? Exatamente. Isso ajuda muito. Não é a ausência de problemas, né, que faz a gente viver uma vida leve ou uma maternidade leve. É como a gente lida. A perspectiva, A perspectiva. Né? Isso é muito interessante, que antes de eu me tornar mãe, quando eu falava de vida leve, às vezes as pessoas vinha um outro comentário com julgamento assim, mas é fácil viver uma vida leve. Tem um casamento maravilhoso, vive num lugar muito lindo, um trabalho bom, tipo, a vida perfeita. E, obviamente, todas as vidas têm problemas, mas, de fato, eu não tava numa fase de grandes desafios, assim, antes. A minha gestação foi super tranquila. Quando meu filho nasceu, aí começaram assim, começou a nova porque fase. Ele ficou internado, porque ele né? nasceu, ele foi pra UTI, já quebrou toda a minha idealização do parto. O parto foi lindo, mas assim, logo em seguida eu não vi ele durante um dia inteiro, teve questões de amamentação, aí começou. E aí eu lembro que eu falei assim, cara, agora que eu vou botar à prova esse discurso, porque a vida... É fácil a gente viver uma vida leve quando as coisas estão indo conforme as nossas expectativas. Nem todo mundo vive uma vida leve, mesmo quando tudo vai bem. Mas eu, assim, tava tudo sob controle. A hora que as coisas começaram a sair, e aí eu tenho até episódios que eu gravei no podcast falando sobre isso. Eu até gravei um quando eu tava no hospital, que depois de 20 dias de vida ele foi internado de novo. Então ali, claro que foi difícil, claro que eu chorei, claro que teve momentos, assim, difíceis. Aí depois com o sono, tinha várias amigas com bebês e eles dormiam bem, eu bem dormia péssimo. E aí eu pensava assim, cara, como que eu vou... Agora é o momento de eu enfrentar isso, tá fora do meu controle. E assim, eu vou ter que lidar. Tô fazendo o meu melhor. Tô fazendo o meu melhor, são coisas que acontecem. Poderia acontecer com outra pessoa, tá acontecendo comigo. Sabe que eu tenho uma curiosidade? Posso perguntar? Pode. Alana, você atendia adultos, de tudo, né? Sim. Você atendeu bastante mães? Atendia mães. E agora que você é mãe, o teu olhar muda, assim? Muda. A gente julga muito quando a gente não é mãe, né? E eu, assim... tinha muitas certezas na minha mente, coisas que, então, por exemplo, eu estudei muito a minha gestação inteira, com sono é um exemplo. Eu fiz milhões de cursos, eu sabia exatamente o que fazer. Isso, a higiene do sono. Dormir a noite inteira.
Então eu vi aqueles bebês com sono todo desregulado, eu falava, gente, esse pai não estuda, não tá aplicando, é falta de rotina, é falta... E aí, quando chegou a minha vez, eu falei, tá bom, então às vezes dá pra gente estar fazendo tudo certo e o resultado não sei conforme esperado. Então acho que hoje eu tenho muito mais compreensão, até questões assim, eu uso excessivo de telas. Eu faço mestrado sobre isso, mas eu sei o quanto é difícil. Isso que eu tenho uma baita rede de apoio e às vezes eu já também caí na tentação de colocar, entendeu? Então hoje eu tenho muito mais, assim, empatia, consigo entender muito mais. Eu acho que se eu fosse atender mães hoje, ia ser outra psicóloga, outra assim. perspectiva, outra né? perspectiva. Eu acho legal de uma quando... empatia muito grande também. É maior, quando a gente passa, não tem como. Eu acho legal isso, né? A gente passa situações na vida que elas nos transformam. Sim. Né? Então, assim, a sua maternidade te transformou, né, para ter mais empatia. Sim. Eu lembro que na minha história eu passei por um problema de não ter um bom diagnóstico e isso acarretar vários problemas. E aí isso também me mudou enquanto profissional de dizer, olha, toda família, toda mãe que chegar a partir de, né, até mim, o que eu quero fazer é o melhor diagnóstico, porque eu preciso dar esse benefício da dúvida, né? Então, assim, é legal que as nossas experiências, elas nos transformem tanto. Eu lembro de uma mãe, né, de uma família muito querida do meu consultório com autismo mais grave, mas essa mãe, ela vive uma maternidade atípica leve. Olha e ela só. é um exemplo para mim, sabe? Ela é um exemplo mesmo e ver isso, assim, como ela consegue levar com leveza. E às vezes eu coloco alguma coisa no meu Instagram, às vezes crianças que têm um desenvolvimento super, que eu brinco que são crianças foguetinho, e ela me manda, né, mensagem assim, eu sei que o meu filho não é foguetinho, mas eu sei que ele tá com a melhor equipe, sabe? Eu sei que a gente tá fazendo tudo que cabe a mim a gente tá fazendo. Exato. Sabe? É isso, né? De mesmo na situação que o curso não está indo conforme o planejado, mas eu sei que eu tô dando o meu melhor e eu tenho um limite. E agora eu tenho a criança que está ali. Né? E isso é muito, muito maravilhoso, né? Tem pesquisa do desenvolvimento infantil que fala que quando eu tenho um bebê com temperamento mais difícil, temperamento mais irritadiço, um bebê que chora mais, que é mais sensível à rotina, embora isso gere muito estresse aos pais, o mais impactante para essa criança não é só o temperamento dela, mas como que os pais vão conseguir lidar, se vão ser responsivos ou não. Então, o desfecho futuro vai impactar mais como que os pais vão reagir a essa situação que eles não têm controle, como você falou, Muito do que legal propriamente isso. ao temperamento do bebê. Não, perfeito isso. E teve um momento, assim, não lembro quantos meses o Ben tinha, talvez uns 6 meses, que eu já tinha tentado muita coisa, muita técnica, e eu falei assim, cara, eu orava antes de dormir e falava, Deus, que essa noite ele não acorde, pelo menos reduza. E aí teve um dia que eu falei, eu vou parar de orar isso, vou pedir então que Deus me ajude a passar, sei lá quantas vezes ele vai acordar, mas eu vou abraçar esse momento, não vai ser pra sempre. Eu sei que não vai ser pra sempre, então é bem isso, assim, e às vezes eu ficava irritada, ele acordava e eu sacudia essa criança, assim, dava vontade, tipo assim, pelo amor de Deus, dorme. Só fecha o olho e dorme. E aquilo me ajudou muito, eu comecei a aceitar, ele é como ele tá acordando, se ele precisar de mim, eu vou estar aqui, vai dar tudo bem, eu vou passar por isso. E passou realmente. Hoje a gente vive um outro momento. Então eu comecei a lidar. A situação, ela não mudou. Ela foi mudando com o tempo. O pessoal fala, como que fez pra ele dormir? Eu falei, gente, o tempo passou, só isso. E agora ele ainda acorda, tipo, uma vez, duas. É isso mesmo. E o sono, não sei a se é o privação efeito do de tempo, sono, né? Ou se eu fiz alguma coisa. Não sei dizer. Eu sei que eu parei de me estressar com isso. Eu falei, eu não vou mais me estressar com isso, tá fora do meu controle, ponto. Isso é muito interessante, porque o que tá fora do meu controle, não tem que não fazer, não tem que fazer. Não é um problema sem solução. Tem a técnica lá X de, tipo, deixar a criança chorar. Eu tô disposta, eu tentei 2 dias. Eu falei, não é pra mim. Eu falei, então pronto, então se é isso que funcionaria, eu não tô disposta a fazer, eu vou aceitar a minha circunstância, pronto. E realmente não é a melhor técnica pra, no geral, o desamparo aprendido na criança. Então, aí né? eu ficava dividida entre isso, aí tinha um outro lado que falava que... É porque realmente pode ele vai parar. dar conta. Ele ia, em algum momento ele ia, se eu não aparecesse ali, mas assim, o preço disso, né? O preço disso, exatamente. E o que eu acho legal, que quando a gente tá atendendo criança, algo que às vezes a gente não pensa, e como profissionais, é o impacto daquele momento ali para as famílias, né? Então, assim, é o que você falou. Você orava, meu Deus, que ele não acorde essa noite. Só que aí o que começa a acontecer com os pais? Os pais, com tanto medo de que isso aconteça, começam a ter uma esquiva dessa situação, tentar evitar, né? E eu falo com as famílias do meu consultório que é muito fácil eu, deitada na minha cama, dizer para eles,
faça isso ou não faça aquilo. Eu não vou lá, eu não vou estar lá 24 horas por dia. Exatamente. Então, eu preciso muito saber, assim, o que você dá conta de fazer pra gente tentar ajustar o que é real. Exato. Porque os pais começam a ter medo daquela situação, porque aquilo gera uma emoção desagradável e eu começo a evitar. Então, a gente precisa, assim, o que é possível você fazer hoje? Né? Eu lembro de uma mãe que chegou, uma criança também com desenvolvimento atípico, e o médico falou que ele tinha que parar de amamentar. Ele já tinha 2 anos, porque isso estava atrapalhando. De fato, a criança não adquiria outras habilidades porque era a única que ele tinha acesso e muito pra efetiva. Se acalmar, E a mãe veio me perguntar, eu falei, querida, deixa eu te falar, eu não vou estar na sua casa de madrugada. Ele ainda não tem, ele não fala ainda, ele ainda não tem habilidades básicas para se regular. Essa é a única estratégia viável nesse momento. E eu não vou estar lá do seu lado. Quão cruel eu seria nesse momento te sugerir isso? E quanto mais isso é uma decisão muito sua. Vamos avançar? E aí, quando você se sentir pronta, confiante para aprender novas estratégias, você vai ver, ele naturalmente vai deixar de buscar tanto o peito, porque era a todo momento. Mas é muito cruel, né? A gente, nossa, eu não vou estar lá. Né? Eu não sei. Nossa, perfeito, perfeito. E que bom que vocês têm esse olhar, assim, porque é muito fácil. E eu era uma dessas pessoas mesmo, assim, que falava, gente, é só deixar a criança lá, o choro não vai matar. Tem que ensinar, tem que ser firme. Mas quando você tá ali no meio da madrugada, cansada, exausta... Em privação de sono. Nossa. E aí, claro, eu fui sempre tentando ponderar e também não vou fazer tudo que depois eu sei que é difícil de tirar, mas assim... É exatamente isso. A mãe, principalmente, né? Mas a família vai saber o que cabe naquele momento. E pensando numa questão até social, assim, ó, as mães sofrem muito mesmo, porque sempre recai sobre elas, né? As responsabilidades, enfim, mesmo todo que... mundo fala, a emoção da mãe conta muito, ninguém fala da emoção do pai, né? É tudo a mãe, né? Então, tudo a mãe. Nasce uma mãe, nasce alguém para dar palpite, né? Então, as mães sofrem o tempo todo com isso. E eu acho que é legal que a gente falar de maternidade. Você sempre falou de vida mais leve, que a gente queria falar sobre maternidade, mas Sim. Para aproveitar uma coisa que você sempre ensinou para as pessoas que te acompanham, que a maternidade também pode ser mais leve. Uma das coisas que você falou, a aceitação, eu acho que é uma coisa muito interessante, porque a gente na psicologia também trabalha aceitação, porque ou a gente trabalha resolvendo problemas, ou a gente aceita que a gente não pode resolver. E aceita o que não dá pra resolver. O que não dá. Então, tem coisas que eu consigo fazer, tem coisas que eu falo, olha, não dá, abro mão e vou fazer o que eu consigo fazer. E sem ficar se culpando por isso também, né? Exatamente. Porque senão a gente vai criando sentimentos... Porque, por exemplo, o sono que a gente tava falando, a privação de sono, ela gera mais estresse, mais cansaço, entre várias outras coisas, e aí a gente fica se culpando porque a gente tá mais irritado, tá mais cansado. Aí e isso passa pra criança. De leite, aí passa pra criança, E quando você vai ver, a mãe enlouqueceu, né? Ela fala, nossa, meu Deus, não, é porque nada tá dando certo, porque eu não imaginei que a maternidade fosse ser assim, porque eu já não me reconheço mais, eu não consigo fazer, parece que eu tô fazendo tudo errado. E as outras pessoas, às vezes, elas vêm e culpam ainda, né? Não, é que você não tá fazendo assim, é que você deveria fazer de tal forma. E aí hoje tem né? muita informação na internet, né? Acho que uma das coisas que eu fui aprendendo nesse primeiro ano, assim, foi... diminuir um pouco o tanto de informação, filtrar, porque aí tem várias vertentes, várias pessoas, gera muita insegurança, a gente sempre sente que tá fazendo alguma coisa errada, porque sempre tem um outro lado dizendo que aquilo ali que você tá fazendo não tá certo. Então, hoje em dia, eu filtro muito, e claro, se tá tendo um problema agudo, busca uma profissional que você confia, escuta, pondera. Agora, ficar ouvindo 1 milhão de coisas, fazendo 1 milhão de cursos é muito complicado. Isso gera muito mais estresse. E tem coisas que não tem consenso. Um pediatra fala uma coisa, o outro pediatra fala o contrário. Você tem que pegar aquilo, né, que faz sentido pros seus valores familiares e seguir. Né? E é exatamente, se houver algo aí, né, algum problema no meio do caminho, fala assim, dê uma pulguinha atrás da orelha, a gente vai avaliar. Procura um especialista, exato. E eu até esses dias estava conversando com uma mãe que já tem mais filhos, ela falou que toda mãe merece ter um segundo filho, uma segunda gestação, porque é muito mais leve o que eu tô vivendo agora. Eu ia te perguntar isso, você entrou. Como é que tá sendo a segunda, né? Porque a primeira é tudo novo. É tudo novo, e por mais que eu seja uma pessoa, assim... mais calma, mais racional, eu acho que tinha muita expectativa, tinha essa coisa de eu ter que me preparar pra ser uma mãe excelente, a expectativa com sono, expectativa com parto, expectativa com amamentação, não tem como fugir disso, eu criei todas essas coisas, eu queria que fosse tudo ideal, e eu acho que com essa agora do Samuel, assim,
É mais leve, que nome mais lindo. vai ser Samuel. O nome do meu pai. Que legal. Eu acho que até o fato, assim, de estar mais ocupada com outras coisas. Agora, eu tenho uma criança também que eu cuido. Então, não é que não é tão importante. É muito importante, mas o foco não tá totalmente aqui. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Legal. Até para as mães de primeira viagem, eu acho que a gente foca tanto e cria tanta expectativa que isso deixa as coisas mais pesadas. Então, hoje, assim, o tempo tá passando mais rápido. Eu acho que eu vou levar muito mais leve o sono, eu não sei como vai ser. Então, assim, tem o temperamento da criança. Que isso aí eu esqueci desse detalhe na primeira gestação, sabe? Eu achei. Dessa partezinha genética da personalidade. Porque me falavam que eu era uma criança muito calma, o Israel era uma criança muito calma, e que ele ia ser muito calmo, e que tudo ia dar certo. E acho que os pais também, eles esquecem, porque tanto minha sogra quanto a minha mãe não lembrava, a gente dormia a noite toda, a gente não deu problema nenhum, Tudo tudo maravilhoso. não lembrava. Então eu esqueci disso, e de fato, o Ben, ele tem a personalidade dele, não é uma criança assim, que dorme tão fácil, ele é uma criança que demanda mais atenção, ele é super grudado em mim, por exemplo, e por mais que eu faça várias coisas, ele não é assim dado pro mundo. Então, tem várias coisas que é dele. E que não é E bom aí a ou gente ruim. precisa. Isso, a gente precisa respeitar, aceitar. Né? O que não depende da gente. E não é uma forçar, coisa né? difícil. E ele não é uma criança super difícil, mas eu tive a expectativa de que ele ia ser extremamente Bebezinho, calmo, bonzinho, bebê anjo. anjo. Eu achava, jurava. É engraçado, porque a gente entra. Se até a gente fala um pouquinho de psicologia, nas crenças de como é ser mãe, porque os seus esquemas, eles já existiam, né? Sim. Dentro dos seus esquemas mentais, as crenças sobre ser pai, sobre ser mãe, sobre ser família, e aí a realidade vem. A realidade né? vem, e assim, imagina pra mães atípicas, né? Nossa, Nossa, não é fácil. Porque eu tô falando aqui de uma quebra de expectativa mínima. Mas quando exatamente. vem uma criança muito diferente, eu tenho um irmão com síndrome de Down, e a minha madrasta e meu pai lidaram com isso em um outro, né? Aquele luto pela criança que idealizou e que não foi. Nossa. No meu caso, não foi nenhum luto, né? Foram coisas pequenas, mas assim, a gente precisa lidar com isso. É um ser humano que a gente não tem. Eu não sei como vai ser Samuel, mas eu, pelo menos, me preparo diferente pra dessa vez. Talvez ele durma... Mas dizem que no quarto melhora mais ainda, viu? Filho? Dizem que fica muito Começa mais a se criar leve. sozinha ali, né? Mas eu ficava muito noiada. Então, assim, eu fui uma mãe que, embora muitas coisas boas, mas teve a internação dele, então eu tinha muito medo de sair de casa. Isso deixa em Por alerta. ele não dormir direito e eu ser noiada com a rotina, porque eu achava que a rotina impactava diretamente no sono, e no final das contas, se tinha ou se não tinha, era mais ou menos a mesma coisa. Mas eu não saía de casa à noite, também porque ele acordava muito cedo, então eu basicamente não saía. Enquanto outras pessoas eu vejo que vai com o filho pra lá e pra cá, pendura, vai até tarde. E eu não me via uma mãe tão prática. Então até eu voltei pra terapia no início, assim. Logo depois que ele saiu do hospital pela segunda vez, eu já fazia anos que eu não fazia terapia, e eu voltei. Porque eu falava assim, eu idealizei tanto o filho quanto eu idealizei a mãe. Porque eu achava que eu ia ser uma mãe super prática, que não se preocupa com nada, que leva o filho pra todo canto. E eu me vi dentro de casa morrendo de medo do meu filho pegar um vírus. Nossa, que Mas interessante você teve isso que você tá falando, porque... Você teve episódio de internação. Que muda muita coisa muda também. muito. Assim, muda Exato. muito. Eu Mas- lembro de uma paciente minha, né? Assim, uma família, que a criança teve um episódio de internação. Passou muito mal. E aí a mãe, quando a criança veio pra mim, a mãe ficava extremamente ansiosa de liberá-lo, sabe? Não, de gente, eu fiquei ficar... assim, com medo E aí, dele chorar. E aí a equipe ficava assim, gente, mas ela precisa... Falei, gente, ela veio por um processo de internação dessa criança. Tem que entender, Até ela confiar na equipe, isso demora. A gente precisa esperar o tempo dessa Fica mãe. com uma super proteção Sim, bem... porque é Você ia natural. falar Eu ia isso? falar isso. Não, eu ia falar duas coisas. Que, antes do que a gente tava falando, da questão de expectativa, porque quando a gente ainda não é mãe, a gente fica pensando assim: não, eu adoro viajar, ele vai viajar com todo canto. Né? Tipo, a gente fica idealizando tantas coisas e a A realidade. criança tem que se adaptar à nossa rotina. Exato. Rotina da tipo, família. Imagina, filho não impede nada, né? Inclusive, para algumas pessoas, realmente, elas... Eu lembro que eu tava fazendo uma vez uma trilha na África do Sul, subindo uma montanha e tinha uma criança numa cadeirinha. Tem gente E aí que é você assim. olha essas pessoas e fala, não, realmente, dá pra ter filho e continuar...
Até que a realidade Até que vem. a realidade vem, gente. Eu fui assim comigo. E outra coisa que eu queria te perguntar, Alana, que a Natália estava falando, na verdade não era nem perguntar, conversar um pouco sobre isso que a gente vê no consultório. Geralmente, na nossa anamnese, a gente pergunta, né, para os pais se o bebê teve alguma coisa, teve acontecer alguma coisa na gravidez, ou se ela teve algum trauma, assim, aconteceu alguma coisa, né? Tipo, às vezes a mãe estava grávida e perdeu algum membro da família, às vezes perdeu uma pessoa de referência muito importante. Sim. Tudo isso influencia, se ela tomou medicação e tudo mais. E se teve alguma experiência da criança ficar internada, alguma coisa assim. Porque a gente vê que as mães têm a tendência de ser mais super protetoras quando o filho passa por uma situação como completamente, essa. completamente. E aí elas dizem, mas elas continuam o comportamento por muitos anos. Mas é que eu busquei terapia logo. Isso. Então, eu vi importante. que eu tava nesse caminho, porque ele não podia chorar é adaptativa. Um segundo. Porque se você não se mantiver alerta ali, poxa, algo pode acontecer ao seu filho e você não perceber. Então, a ansiedade é necessária. Total. Porque ele tava com febre, eu deixei passar 1 dia e meio. Se eu tivesse deixado um pouco mais, eu fui, tipo, de boa, uma febrinha. Mas recém-nascido é muito sério. E aí, quando a gente foi, ele tava num nível já, assim, bem avançado. De uma infecção e tudo. Então, é exatamente isso. Eu acho que, assim, eu ser psicóloga me fez perceber. Eu falei, eu tô bitolada, eu tô com medo de sair de casa, isso não tá certo, isso não vai ser bom nem pra mim, nem pra ele. Eu tô super protetora, então assim, ele não pode chorar 1 segundo e bebê chora por tudo, por nada, a gente não sabe nem o que é. Então eu falei, eu preciso de ajuda, e foi muito bom. Foram meses que eu voltei pra terapia, trabalhei muito essas questões, e aí, assim, eu sinto que hoje já passou, assim, sabe? Que você consegue deixar ele explorar o ambiente. Tranquilo, não tenho dózinha, que eu tinha dó, que eu tinha, ai, mas tadinho. Ele ficou no hospital, demorou uns 3, 4 meses. Até meu marido. O Israel entrou nisso no início também. Aí depois ele falou assim: amor, já passou 5 meses. Ele nem lembra de nada que aconteceu, já passou. E às vezes eu ficava pensando assim: quando ele nasceu, saiu da minha barriga e foi direto pra uma incubadora, coitadinho. Aí um dia minha psicóloga até falou assim: Alana, você acha que ele lembra, que ele tava pensando como recém-nascido, ele pensando na incubadora, meu Deus, saí da barriga da minha mãe nem tava e tô aqui ainda. agora numa câmera vazia e fria, tipo, ele não tem consciência. Não. E ele tava bem cuidado, ele tava tudo bem, tipo, tinham pessoas ele lá. Ele precisava sobreviver e ele precisava daquilo, então era o melhor lugar pra ele estar. Eu criei esse diálogo na minha cabeça, de que ele pensava isso, pedindo, coitadinho, ele não passou isso de verdade, então, aí eu fui entendendo, sabe? Mas... E aí foi acalmando um pouco. E aí nada como um dia após o outro e ajuda, né? O tempo de novo. Exato, o tempo de novo. Ô, Alana, e agora? Você queria fazer alguma pergunta, Nath, a respeito disso? Não, eu ia pra pergunta final. Ah, tá. Eu queria falar um pouco do mestrado dela, pode ser? Pode, claro. Porque assim, Alana, você tá pesquisando sobre telas, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho do seu mestrado, da sua pesquisa, o que você tá descobrindo, se você puder falar alguma coisa. A minha eu entrei no mestrado interessada em estudar sobre o uso excessivo de telas, né? Eu sou uma pessoa que trabalha muito com digital, tenho um filho agora, e o Ben, desde muito novinho, ele tinha também outra questão, né? Ele tinha espinho na cadeirinha do carro. Porque, gente, não tinha condição. Era um percurso de 10, 15 minutos, ele esgoelando. E aí eu lembro, ele acho que ele tinha uns 8, 7 meses. Eu dei a primeira vez o celular pra ele ver no carro, foi um milagre. Parou. E aí foi efetivo. Foi efetivo. Aí eu comecei, aí teve essa oportunidade de eu começar num grupo de pesquisa, auxiliar numa pesquisa, eles estavam precisando de uma ajuda pra coleta. E aí eu ali comecei a me interessar, e assim, não tinha tanto a ver com as coisas que eu estudava, mas por curiosidade de uma mãe psicóloga, eu comecei a ler, estudar, e aí acabou surgindo a oportunidade de ir pro mestrado. E o que eu tô pesquisando hoje é um projeto de um programa de psicoeducação com pais sobre o uso excessivo de telas. A gente já vai querer depois. E aí, esse programa, a gente vai fazer um grupo controle, um grupo experimental, já foi um programa feito na Tailândia, que foi muito bem sucedido, e que conseguiu reduzir significativamente o uso das crianças pré-escolares, crianças entre 3 e 5 anos. Que é uma idade super legal, assim, que é uma idade que eles já começam a usar bastante, eles ainda... Nossa, você sabe que a gente abriu a caixinha do nosso Instagram pra pedir temas, foi o que mais apareceu? Sobre o uso... Como reduzir. Então eu vou, então, quando já eu abrir vamos... o grupo, eu vou pedir pra vocês me ajudarem a divulgar com os pais, que eu vou precisar de bastante certeza, pais. nossa. Ser gratuito, então... Claro. E a gente sabe o benefício, né? E o meu Instagram foca a primeira infância. Né? Sim, né? Então... E vai ser não só psicoeducativo, mas com estratégias práticas para realmente os pais aplicarem em casa. E ver os resultados, e a gente né? ver resultado. E agora eu não sei se é outubro que a gente vai abrir a segunda turma da formação
em orientação de pais. Aham. E também é um tema legal depois, né? Não Que sei se legal. o tempo que você vai estar de gestação para você dar aula. Ah, que legal, ótimo. podia Vai trazer ser, eu um quero convites. participar também, quero Aqui, ó, aprender. convites Esse curso? É um ao curso de vivo no formação em podcast. orientação e treinamento de pais. Mas a gente ensina outros psicólogos a fazerem orientação com os pais. Ah, mas eu queria saber disso. É aí muito mais legal. também. Vai presencial ou online? É online. Então eu também quero, São além 6 de dar, meses de quero também formação. aprender. É isso aí, gente. Legal. Aproveita as duas coisas, né? É. Porque é muito bacana mesmo, porque a clínica não é feita só no atendimento infantil, né? A gente precisa Sim, dos é um pais. universo. Para modificar, assim, até as contingências do ambiente que favorecem alguns comportamentos. Exato. Né? Realmente reforçar o comportamento certo. Ensinar mesmo os pais a gente lidarem, fica muito né? pouco tempo com Muito a criança. pouco. né? Exato. E os programas todos que existem, que eu tava vendo, porque eu comecei primeiro, eu não sabia muito o que eu ia fazer, eu comecei a falar, cara, eu quero ir pra prática, vamos ajudar isso a mudar. E a maioria dos programas é psicoeducação pra educadores, pra pedagogos, pra profissionais da saúde. Só que eles não estão em casa com a criança. Não. Eles podem fazer o que eles quiserem, mas se o pai e a mãe não souberem da importância e não terem a autoeficácia de ir lá e aplicar, Exato. Tem que vai ser uma mudar. coisa, tem que ser uma coisa prática. Tem que ser prática. E né? a mudança tá nos pais. Eu lembro que no meu consultório, né, eu tenho 11 anos de formada, não se colocava os pais dentro do consultório. E eu falava, gente, isso não tem sentido pra mim. Os pais têm que estar aqui, porque eu vou ficar 1 hora por semana. Quem tá 24 horas com essa criança? Então eu comecei muito esse movimento de trazer os pais pra dentro, né? Essa parceria pais e profissional ali. Que legal. E foi, assim, uma mudança muito grande que eu vi, de ensinar os pais a fazerem regulação emocional, essa modificação, assim, de os pais, o lugar dos pais é aqui dentro, não é na recepção, vem pra cá, ainda mais quanto menor a criança é, mais isso é real, e também os maiores, né? Se a gente não faz isso, é muito improvável que a gente tenha mudanças. É improdutivo, né? Exatamente, a gente potencializa o desenvolvimento da criança. Tá, maravilhoso. Eu ficaria aqui até... Eu acho que a gente podia fazer mais 2 programas. Um sobre empreendedorismo e outro sobre telas. É verdade. Porque é um tema que muita gente pede, é um tema para pais ouvirem e também para psicólogos e outras pessoas que lidam com... profissionais que lidam com crianças, para orientar mesmo, né? O que pode ser feito. Deixa eu avançar minha pesquisa e a gente vai gravar completo. E aí você vem aqui, você pode ser? Você vem aqui falar com a gente sobre isso? Com certeza. Eu queria, para finalizar, que você falasse algumas palavras finais, assim, o que você pode dar de orientação ou de dica, né? Vamos colocar assim, para uma maternidade mais leve, que funcionou para você e talvez funcione para quem também está nos ouvindo. Legal. Assim, acho que primeiro de tudo é a mãe, ela entender que ela precisa estar bem para que essa maternidade seja leve. Não vai depender da criança, como a gente falou aqui, né? Tem muitas coisas que não estão no nosso controle, a gente não sabe como vai ser o temperamento da criança, as intercorrências que podem acontecer a partir do momento que a criança nasce, desde a gestação, tem muita coisa, então a gente tem muitas coisas que estão fora do nosso controle. O que está no nosso controle realmente são as nossas emoções, nossos pensamentos, nossos comportamentos. Então, desde a gestação, principalmente uma mulher que já percebe que tem uma dificuldade, que já tem algum diagnóstico, que ela busque terapia, que ela esteja em terapia. Isso vai ser bom não só para ela, como para a família que ela tá vindo a formar, né? Então, tem hoje em dia pré-natal psicológico, tem terapia logo depois, também especializada para mães. Então, eu acredito que ela tá bem, e não é coisa assim, legal, autocuidado, depois que a criança nasce, tem um tempo para você. Acho que tudo isso é ok, mas nem sempre é possível. Então, acho que assim, se for possível, pelo menos priorizar a sua saúde mental, eu acredito que isso vai ajudar a lidar com esse momento que já vão ter muitos desafios por si só, né? Se fortalecer, Se então. fortalecer, exatamente. Aprender a lidar com as suas emoções, gerenciar, entender que esse período... Entender mesmo a fase, assim, o período... Pós-parto é um período difícil, a gente se perde um pouco da gente mesma, a gente não entende muita coisa. Então, eu acho que ter essas expectativas também mais alinhadas e mais reais, sabe? Porque, por mais que a gente fale, a gente sempre idealiza, mas é importante avisar mesmo assim, sabe?
cada maternidade vai ser uma, cada realidade é diferente, a criança é diferente. Então, a gente também sofre muito na comparação, né? Comparar a nossa realidade com a da outra mãe, comparar a criança com a outra criança. Então, eu tenho aprendido muito isso. Eu tenho muitos privilégios, graças a Deus, mas eu sei que, para além deles, tem o fato de eu ter aprendido a lidar com as dificuldades que eu tenho na minha vida, que é o que meu filho tem, não cair nessa cilada, nessa tentação de comparar a minha realidade com de outras mães, dar o melhor que eu posso na minha circunstância, buscar ajuda quando necessário. Claro, ser uma mãe atenta, que estuda, que tá interessada, mas também entender que tem coisas que vão para além disso, que é realmente de estar presente, de estar sensível, de se doar para aquele momento. Eu hoje, assim, eu reduzi informação, reduzi cursos. E claro que eu preciso estar atenta, marcos de desenvolvimento, preciso saber coisas assim, acho que toda mãe precisa saber, mas mais do que isso, essa coisa de estar presente, sabe? De curtir aquele momento, as coisas passam tão rápido. Eu acho que vira uma gula de informações e não nos nutre. Exato. Né? É diferente ter o nutriente da informação do que ter ali o excesso, né? Eu tenho buscado isso, assim, sabe? Desacelerar, eu preciso estar bem comigo, estar bem com a minha família. Se isso estiver bem, o meu filho vai bem, os meus filhos vão bem. Com toda certeza. O meu trabalho vai bem, sabe? Então, eu acho que é a principal dica que eu daria. Maravilha. E, né, vai que alguém ainda não te conheça, deixa suas redes sociais, né, para as pessoas. Ótimo. Eu tenho podcast também, Psicologia na Prática, inclusive pode ajudar. Se você é mãe, tem interesse, volta lá, tem vários episódios. A maioria das reflexões tem a ver com o bem agora, né? Mas pode servir pra quem não é mãe também. E tem o Instagram, Alana Nijar, você pode me acompanhar lá também. Também tô no YouTube, Alana Nijar, também tenho quase toda a rede lá, Alana Nijar você vai encontrar. E, bom, também tem a nossa clínica, né? Pra quem, de repente, é mãe, me ouviu falando, que é um atendimento especializado para esse momento que você tá, a gente também tem a nossa clínica. Basta você ir no meu Instagram também, no link da bio, e ter mais informações lá. Alana, obrigada. A gente vai falar daqui a pouco também, né, num novo episódio sobre empreendedorismo, porque essa mãe também é empreendedora. Sim. E a gente tem algumas perguntas específicas para isso. A gente agradece esse episódio. Obrigada a vocês, foi um prazer. E a gente se encontra no próximo sobre empreendedorismo. Ok. Maravilha.